clínica de... Apaga tudo. Sejam muito bem-vindos à Clínica de Psicologia Franquear 7. Aqui nós temos 7 excelentes psicólogos, 7 excelentes profissionais. Vou dizer os nomes para vocês: Bruna Santos, Caíne Ferreira, Paulo Sérgio, Nelton Cibini, Lana Marinho, Rafael Santos e Yara Lima. Nós aqui da Clínica Franquear 7 trabalhamos com a logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, e hoje nós vamos acompanhar algo inédito. O que nós vamos acompanhar? Nós vamos ver a primeira sessão da psicóloga Viktoria Frankl, que é a fundadora da nossa clínica. Ela não está aqui sempre, né? Mas ela veio somente para atender esse caso que é muito especial. Sou sua fã. E vocês vão acompanhar essa primeira sessão com ela, com esse novo paciente que se chama Miguel. Fiquem atentos para conhecer o paciente, para conhecer o caso. E eu, como secretária, vou lá abrir a porta do Miguel. Oi, bom Miguel, seja bem-vindo. A psicóloga está me esperando, tá? É só você descer aqui, já pode entrar, fique à vontade. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo. Me chamo Viktoria Freire, sou psicóloga há 5 anos, trabalho com a abordagem da logoterapia. Essa é uma abordagem, Miguel, que ela atua principalmente com questões existenciais, da busca do sentido da vida. Entendendo isso, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você. Desde que você se apresentasse na vida, falasse o que te trouxe de psicoterapia. Eu já ouvi falar dessa na faculdade. Meu nome é Miguel, né? Eu faço psicologia, né? Curso completo de psicologia, na verdade. E eu ouvi falar sobre a logoterapia. Eu tenho 21 anos e eu sou solteiro e sou cardiopata. E eu vim porque me sinto inseguro, triste. É como se o mundo dentro e fora de mim fosse um nada, fosse um vazio. Mas essa é a primeira vez que você vai fazer terapia. O que você espera na terapia? Essa é a primeira vez que eu faço terapia. E assim, eu espero que a terapia ela me ajude a ter esperança, a ter sentido na vida, a tirar esse vazio que fica aqui dentro, no peito, essa angústia. Eu espero que a terapia me ajude. Eu também tenho problemas com meu pai. O pai ele sempre me critica em tudo que eu faço, me fala que eu não honro o nome da família, sempre desse jeito, sempre me cobrando e me criticando. Eu acho muito interessante você reconhecer esses pontos que te trazem desconforto. Você está sendo corajoso falar sobre isso. E conte-me mais sobre isso. Você conseguiu manter essas abordagens, conseguiu lidar com essa situação? Olha só, meu pai, ele sempre foi uma pessoa que percebia que ele sempre dava mais atenção aos meus irmãos mais novos do que a mim. Era sempre desse jeito. Para mim, era sempre criticando. Para mim, se eu tinha novas amizades, era dizendo que esses amigos eles não eram bons para mim, eles não eram adequados para mim. E com o tempo, acabou ficando um pouco insuportável de ficar dentro de casa. Eu passava a maior parte do tempo fora, na casa desses meus amigos. Até que eu tive uma infância legal. Tive uma infância, eu nadava, eu corria, eu jogava bola, soltava pipa, pescava, entendeu? E isso me fazia muito bem. Até mais ou menos ali meus 16 anos de idade, que foi quando tudo começou e eu comecei a sentir esses sentimentos ruins dentro de mim. E o que foi que você fez nessa situação? Então, no
como eu falei, né, eu sou cardiopata, e eu sentia umas tonturas, eu sentia a vista escurecendo, eu sentia falta de ar, mas eu ficava colocando coisas na minha cabeça para que, pensando assim, não é nada de grave. E aí eu comecei a me sentir fraco, e aí eu fiquei pensando, não, eu devo estar precisando de vitamina. Eu não era uma pessoa de comer muito, eu fiquei me forçando a comer. E aí eu repetia prato, passei a repetir prato, comia uma vez, comia de novo, e eu comecei a ganhar peso. E aí o pessoal da minha casa, meus pais, começou a olhar para mim e dizer, olha, tá ganhando peso, né? É fase de crescimento. E não sabiam que tudo isso era para disfarçar aquilo que eu estava passando. Não imaginava o que eu estava passando, a angústia, o sofrimento que eu estava passando. Dentro desse contexto, houve alguma situação que isso foi mais forte para ti? Então, como eu falei, né? Eu ficava fazendo coisas para que eu pudesse não reconhecer que alguma coisa errada estava acontecendo comigo. E aí aconteceu que eu estava num dia e é até complicado de falar, mas eu estava num dia no banheiro, fazendo aquelas coisas que todo menino faz. E eu me empolguei. E eu fui fazer a segunda dose, eu tentar fazer de novo. E na segunda vez que eu estava tentando fazer, eu desmaiei. Quando acordei no hospital. Até hoje eu sinto vergonha da minha mãe, porque foi ela que me viu naquele estado ali no banheiro. E foi uma situação muito complicada. Eu imagino como essa situação tenha sido difícil para você, mas como que você entende que realmente essa é uma situação comum, principalmente na fase da adolescência, isso é algo natural nessa fase. Mas o que aconteceu depois disso? Então, eu fui para o hospital, né, e eu já me lembro de já acordar no hospital, e o médico ele chamou meu pai no canto e disse para meu pai que eu tinha um problema de saúde, que era uma baixa frequência cardíaca, e que a partir dali, no resto da vida, eu teria que usar um marca-passo. Meu pai ficou arrasado, e ele não se conforma até hoje, eu ser jovem, nunca ter usado droga, e está desse jeito. Eu sinto que naquele dia, naquela notícia, o meu pai ele percebeu que eu não era o filho que ele sempre esperou. Mas porque em algum momento você já parou para se perguntar assim, essa reação do seu pai frente a tudo isso, esse sentimento de medo, que poderia ter sido uma forma de uma preocupação, uma tristeza mesmo que você vem passando por aquela situação. Ainda mais depois de você precisar passar por tantas transformações em função da doença. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas pode ser. É difícil dizer, porque depois disso tudo, minha vida mudou. Eu me sentia mais triste, eu comecei a me sentir mais solitário. Eu prefiro não namorar, apesar de ter meninas que me procuram, eu não quero me relacionar. Para minha família, eu tenho que mostrar que eu estou sempre bem, que eu estou sempre evoluindo e tento esconder. Mas, sinceramente, eu nem sei até quando eu vou conseguir segurar tudo isso. Eu nem sei até quando eu vou conseguir segurar todos esses meus estudos frente à minha família. Mas o que você acha que a sua família faria se você compartilhasse isso com eles? Então, olha só, nesses últimos dias aí, nesse último mês, eu acabei trancando a faculdade. Eu não vou e eu tranquei, mas eu saio todas as noites, para que a minha família não ache que eu desisti dessa maldita faculdade. Eu saio e na verdade é que esse horário agora de noite eu aproveitei, saí todo dia com essa bolsa e aproveitei para fazer terapia sem que ninguém soubesse. Assim ninguém se incomoda, ninguém briga comigo. Mediante todas essas demandas que você trouxe, na próxima sessão nós podemos conversar um pouco mais sobre essa relação com o seu pai, sobre a cardiopatia e como isso tem influenciado as suas decisões.
Ok. Ficou alguma dúvida? Não. Fique tranquila para perguntar, fica à vontade. Tá certo, eu agradeço muito, né? Eu só queria dizer assim que eu penso assim que uma das coisas que eu fiz, né, que foi trancar a faculdade, é que hoje eu não me vejo uma pessoa que consiga ajudar outra pessoa, eu no meu estado, do jeito que eu sou, ajudar alguém. E aí eu acabei desistindo, acabei trancando, eu ainda não sei o que fazer até agora, porque ninguém sabe da minha família sobre isso. Nossa próxima semana vai ser e se você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda que você precisar, não hesite em entrar em contato comigo. Tá bom, muito obrigado. Bom, para finalizar esse momento, a gente só queria fazer uma análise do que acabou de acontecer. Nesse caso, Miguel, nós tentamos, diante do que ele veio apresentando para a terapeuta, praticar com ele o que nós estudamos por diálogo socrático, onde a terapeuta ela buscou principalmente estabelecer um vínculo realmente autêntico com o cliente. Ela queria entender mais sobre ele, sobre a história dele, e ela instigou que ele falasse mais sobre suas angústias, sobre o que fazia ele se sentir daquela forma, tanto que nós acabamos compreendendo que Miguel ele era uma pessoa que quando mais nova gostava de praticar coisas diferentes, de soltar pipa, de jogar, de sair sempre envolvido em alguma coisa, mas ainda assim ele sentia desde o princípio que ele era visto por seu pai como um filho menos favorecido, como aquele que não tinha ali tanto potencial quanto seus irmãos. E isso piora ainda mais no seu processo de evolução aí da vida, quando ele chega na fase adulta e ele acaba descobrindo, depois de um acidente, que ele é um cardiopata, que tem um problema no coração. E ele interpreta a situação do pai dele como sendo uma confirmação de que ele era o filho ali que não prestava, o pior de todos, porque tão jovem, não tinha fumado, não tinha usado droga, nunca tinha feito nada errado, e já tinha desenvolvido uma doença tão grave ali que impedia que ele fizesse coisas que ele gostava de fazer. Então aquilo para ele foi como se fosse a consumação para o pai de que ele não tinha tanto valor. Então Miguel ele começa a focar toda a sua atenção na realidade dele ser uma pessoa doente. Ele não era mais nada além de uma pessoa doente. E ele começa a destacar que não só ali na sua relação familiar ele estava ali com alguns problemas, mas no que diz respeito aos relacionamentos em geral. Ele diz que evita relacionamentos, as meninas procuravam, mas ele evitava. E esse contexto só mostra o quanto Miguel ele hiperfocava ali a sua atenção naquele contexto dele ser principalmente uma pessoa doente. E a gente não continuou a sessão aqui com as próximas sessões, mas o objetivo dessa nossa análise era justamente, após estabelecer esse vínculo com o paciente e fazer com que ele refletisse mais e reconhecesse sobre o que realmente fazia ele se sentir daquela forma, e trabalhando as questões como, por exemplo, o que a Kaeli, como a psicóloga tentou fazer com que ele pensasse se aquela reação do pai dele foi realmente uma consumação de que ele não era um filho que tinha valor, ou será que era apenas o pai dele sentido ao ver que o filho estava passando por uma situação difícil? Talvez poderia ser uma situação de preocupação. Então a psicóloga trouxe ali um contexto em que permitiu que ele refletisse e pudesse ampliar as suas interpretações e seu ponto de vista. Então eu tenho certeza que ao decorrer das sessões, Miguel com certeza conseguiria analisar um pouco mais as alternativas e conseguir tirar o foco dele totalmente da doença e ver que tinha sim como ele ter uma vida ali alcançando seu bem-estar, mesmo sendo um cardiopata. Muito obrigada pela atenção.